Tá com a vida muito boa no Campeonato Paulista é o Corinthians. Deixou as emoções, os gols pro finalzinho. 2 gols nos acréscimos do jogo contra o São Bernardo. E aí Memphis Depay e Romero apareceram, tabelaram, assistência para um, gol pro outro e vice-versa. E o Corinthians consegue mostrar coerência, resultados, com times diferentes, poupando, trocando. O que é, Ulisses? Como ele tava feliz lá na Arena do Corinthians. Dormiu lá. Chico, que coisa! Tava emocionado, resplandecente. Chiquito, esse Corinthians você já opinou aqui, bem antes do momento atual, que seria o favorito a ganhar o Campeonato Paulista. Cada vez mais sua convicção se confirma? Ela continua, mas eu ainda tenho algumas ressalvas, porque nos principais testes que o Corinthians teve, ele tropeçou. E tem um clássico agora, quarta-feira. Então, que é o primeiro na casa do Corinthians. E isso faz uma diferença. O Corinthians não jogou nenhum clássico em casa, mas ele sofreu demais. E em casa não perdeu também no Campeonato Paulista. Então, não, depois desses clássicos, com exceção dos clássicos, o Corinthians só venceu. Então, mas aí, os clássicos, eles ditam aquela exigência que a gente entende, né, como uma dificuldade maior que o Corinthians vai ter ali na frente. Sofreu demais contra o São Paulo e contra o Palmeiras foi amassado, né, gente? O Palmeiras, teve as suas dificuldades lá para fazer gols, teve muitos problemas defensivos, o Corinthians jogou muito mal. Achou um gol lá com o Yuri Alberto. Então, a minha crítica é porque na hora decisiva, o Corinthians mostrou um futebol aquém do que eu esperava. Agora, de resto, a campanha é espetacular. E eu sei que também o Paulista, a gente tem um mês de temporada, né, gente? Então, tem muitos... E ninguém tá jogando bem. Qual é o time no Paulista, tá? Que tá empolgando, tá encantando. O Corinthians tem uma pontuação absurda. Mas o que eu tô esperando? Eu tô esperando que a volta do Garro, o principal jogador do time... O time que mais empolga é o Corinthians. Então, mesmo sem jogar um futebol perto do que jogava no final do ano passado. Mas e quantas dessas partidas foram com a equipe titular? Aí que tá. Tem que entender isso também. As principais, porque o São Paulo amassou o Corinthians, mas depois perdeu pro Santos. Eu queria cumprimentar o Chico Garcia aqui. Eu queria te cumprimentar. Que eu espero... Você é uma grande referência, né? Não só na vida, mas na profissão também. Não. É que eu gosto, eu quero aprender. Eu quero aprender como é que se faz essa manobra. Qual manobra? Eu ainda vou ser bom nesse tipo de manobra. Qual foi a ligação? Que começa o Campeonato Paulista. Corinthians, pá! Favorita! Vai Corinthians! É o melhor de todas a máquina. Aí, semana passada, o derby contra o Palmeiras. Melhorou a vida familiar. Pois é, aí o derby contra o Palmeiras. Aí o Palmeiras vira o favorito. Que ele falou que o Palmeiras era o favorito contra o Corinthians. Aí a Renata pergunta se ele ainda está convicto que o Corinthians é o favorito ali. A pergunta foi clara. Tem algumas ressalvas. Então você não está entendendo onde ele está indo. Então eu vou perguntar pro Sgarbi. Quem é o favorito para você, pelo que já acompanhamos até agora no Campeonato Paulista? Tá muito difícil essa pergunta. Viu? Você quer algumas ressalvas, como o Chico Garcia também? Fique à vontade. Posso falar uma sinceridade? Nenhum time tá me convencendo 100%. Porque as coisas mudam, gente. Pô, São Paulo, uma hora contra o Corinthians, eu achei que era o Real Madrid. Aí contra o Santos... Tá, mas contra o Mirassol, que vai bem, o São Paulo amassou, goleou, e o placar até não refletiu exatamente o que aconteceu no jogo, mas... Exatamente. O quê? Soberba precede a queda. Aí vai, Chico, vai pro Chico essa daí. A soberba precede a queda. O Corinthians Você está traumatizado, João Pedro? Nunca, que traumatizado. Eu sou a tricolor é gigante. Sou soberbão, tem jeito. O Corinthians tem um cara que, como é bom ter um craque nesse nível no Brasil também, né? Esse Memphis Depay é tudo que o torcedor queria. Achei que você ia falar do Neymar. Mas é do Depay. Agora, o cara representa o Corinthians em campo, tem uma identificação com o país, visitou comunidade, vai lançar uma música falando sobre o Brasil também, sobre um monte de coisa com o MC Hariel, tudo. E em campo o cara chega e joga muita bola. Tá se cuidando, tá bem. Como é bom ter esse cara no Brasil. Ele é tudo que o São Paulino esperava de um Ramos Rodrigues. Ele tava precisando desse gol, né? Exatamente. Como joga a bola esse cara, é um cara... Ficou nervoso na frente do goleiro. Everton Guimarães, no duelo... Olha o que eu vou fazer, eles são amigos na vida real, não é? Mas no duelo Neymar e Depay, quem você acha que vai brilhar mais no Paulistão? A pergunta. Paulistão. Ai. A Renata, o Neymar ainda requer um certo tempo. De bola por bola, o Depay vai ter que pular muita fogueira para chegar a 1% do que foi o Neymar. Que é o Neymar na carreira como um todo, né? Agora, olha só como são as coisas, né? A gente avaliando o Palmeiras aqui agora e falando de elenco, né? De ir para o mercado, de ter uma direção de futebol mais atuante, etc. e tal. O Corinthians, Renata, não tem um elenco próximo do que tem, por exemplo, o Palmeiras, e olha a campanha que o Corinthians está fazendo. Olha o trabalho que o Ramon Dias, que outrora nós pedimos a cabeça dele aqui, está fazendo.
Olha esse Corinthians em casa. Salve, nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians nessa tarde de segunda-feira. Vamos iniciar falando um pouco dessa vitória do Corinthians, né? Contra o São Bernardo na Neoquímica Arena por 2-0. Primeiro gol do atacante Romero aos 48 do segundo tempo e o segundo gol do craque holandês Memphis Depay aos 54 minutos. O Corinthians iniciou a semana já preocupado, se preparando para enfrentar o Santos em casa, na Neoquímica Arena, aí quarta-feira às 9h30 da noite. Eu projetei aqui o time do Corinthians para vocês, a provável escalação, porque o técnico Ramon Dias vai com o que tem de melhor. Fez assim contra o São Paulo, aí acabou perdendo o jogo, fez assim contra o Palmeiras, empatou, e agora vai fazer contra o Santos. E eu acredito que o Corinthians vai jogar no gol com o Hugo Souza, na lateral direita Mateuzinho, na dupla de zaga tem que continuar João Pedro Choca, tá jogando demais. Esse garoto tem tempo que tá pedindo passagem. E ontem o Félix Turro fez um jogo espetacular. Eu não sei não se o André Ramalho vai acabar comendo um banco, porque há muito tempo que o André Ramalho, apesar de saber que ele é um grande jogador, que ele é um craque, conhece muito de bola, mas não tá passando por um momento bom. Não vou dizer que ele tá numa fase péssima, né? Que o time no início do ano é um time em construção. Então nem o jogador do Corinthians até hoje nessa temporada 2025, como diz no ditado da bola, né? Tá comendo a bola, tá jogando muito. Nem o jogador. Por enquanto o Corinthians tá fazendo, o técnico do Corinthians, Ramon Dias, tá fazendo mudanças, olhando o jogador, porque quem vem competição mais importante do que o Paulista. Por exemplo, dia 19 de fevereiro, o Corinthians estreia contra a Universidade Central, né? A pré-Libertadores. Então, um jogo extremamente importante. Então, se eu fosse o técnico Ramon Dias, o meu time seria Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, João Pedro Choca e Félix Turro na dupla de zaga, fechando aí a defesa com o lateral esquerdo Bidu. No meio campo, eu ia escalar Raniel, José Martins, Carrillo, e fechando no apoio ao ataque Rodrigo Garro, e na frente Memphis Depay e Roberto. E Roberto, que não jogou ontem porque estava suspenso, acabou tomando cartão amarelo, sendo expulso no jogo anterior, e agora volta contra o Santos. É um jogador que está tentando também marcar seu primeiro gol com a camisa do Corinthians na temporada 2025, ainda não aconteceu. E o Roberto, ontem o Memphis Depay acabou marcando o seu primeiro gol na temporada 2025, e com um golaço do Memphis Depay. Golaço, cara técnico, cara calmo, gol pra ele, não se estreita quando ele tá na frente. O primeiro gol do Corinthians foi o Romero, mas ele fez toda a jogada, então 50% foi do gol do Memphis, e depois o Romero retribuiu com uma jogada espetacular, concluindo a gol, e aí fechando aí os 2-0 do Corinthians. Mas o Rodrigo Garro ainda não marcou gol nessa temporada 2025. Rodrigo Garro, que estreou ontem a temporada, né? Recebeu uma baita homenagem da torcida. A torcida, apesar do jogo já estar correndo, mas soltou foguete. O Corinthians preparou uma linda homenagem e entregou o Garro a camisa 8. Detalhe, mas Garro mostrou que não está satisfeito com a 8, porque ele falou que a camisa 10 ele gostava muito e tudo mais, entendeu? Ou seja, ele mostrou que está insatisfeito. Porém, ele disse, eu respeito a decisão do clube. Olha o que o Garro, ele não quis entrar em polêmica, mas ele disse com todas as palavras, eu adorava essa camisa 10, eu gosto de jogar com a 10, já fiz assim na Argentina, na seleção, né? Mas eu respeito a decisão do clube. Se o clube quer passar a camisa 10 pro Garro, não tem problema, entendeu? Eu tô aqui para ajudar, para colaborar. Mas o Garro deixou aí evidente que ele não tá feliz, que ele gostaria de continuar com a 10. Mas ele é um profissional, então precisa cumprir as regras do clube, né? Mas o Corinthians aos poucos lá vai se fortalecendo, aos poucos tá melhorando.
E recentemente o Corinthians acabou fechando aí um patrocínio maravilhoso, né, com a Esporte da Sorte, que é o presidente Renato. Agora vai chamar Viva Timão. É um título de capitalização licenciado, né, como eu falei para vocês, com a Viva Sorte, né? Então o Corinthians aos poucos está conseguindo angariar aí recursos para o clube, né? E com certeza esse título aí vai acabar gerando também dinheiro para o clube, vai trazer recursos para o Corinthians fazer contratação, honrar seus compromissos, que é pagar o que é as pessoas que devem, né? Os credores, né? Jogadores, funcionários do clube. Então o Corinthians aos poucos está se fortalecendo e tomando aí um caminho certo. Tem 22 pontos do Paulistão, já está classificado em primeiro lugar com 3 rodadas de antecedência, né? E o Corinthians aos poucos vai se fortalecendo e vai se moldando para fazer um ano espetacular, e eu acredito que vai conseguir. E aí, fiel, o que vocês acharam aí dessa tirar a camisa 10 do Garra e entregar pro Messi? Vocês gostaram, não gostaram? Qual que é a opinião de vocês? E aí, esse novo patrocínio do Timão, que agora que fez uma parceria com a Viva Sorte, que é Viva Timão. Vocês gostaram? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.